Oi gente, tudo bem com vocês? Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, né, por conta do título, aproveita e já se inscreve no canal e deixa o seu gostei. Se você já é inscrito ou inscrita, já aproveita e deixa o gostei também. Então, gente, esse foi um dos vídeos mais pedidos depois que eu voltei de viagem, até mais do que o vídeo de comprinhas, o que me deixou assustada, né, porque eu pensei, não, quando eu chegar todo mundo vai querer vídeo de comprinhas, mas não. Esse vídeo basicamente é para eu responder todas as dúvidas que eu recebi de vocês, alguns via direct, outros que perguntaram numa foto que eu postei lá no meu Instagram, dizendo que ia gravar esse vídeo e que deixassem suas dúvidas. Eu não vou responder, assim, cada pergunta especificamente, assim, não vou ler todas as perguntas que me fizeram, porque tudo se resumia em quanto foi a viagem, por onde eu comprei a passagem, essas coisas que eu vou fazer um resumão aqui pra vocês. E pra me ajudar, eu tenho o planner. A viagem está toda aqui, gente. Toda, porque eu não gosto de Excel. Eu gosto de fazer tudo manual, então coloquei tudo na agenda. Estou novamente com minha orelhinha da Minnie, porque, gente, isso daqui foi muito caro. Eu vou usar em tudo que for possível. Resumindo, se não for na Disney, vai ser aqui nos vídeos falando sobre a Disney. Vulgo Orlando, né? Porque o título tá quanto custa viajar pra Disney, mas assim, você viaja pra Orlando e Disney é uma consequência. Só que quando você pensa Orlando, você tem que conhecer a Disney, né? Eu não. No início, o John falou assim, vamos escolher os parques. Mas eu não faço questão não de ir no Magic Kingdom não. Gente, onde é que eu tava com a cabeça? Me expliquem. Enfim, vamos responder as dúvidas de vocês. Aqui no meu planner, eu fiz 3 marcações. Uma marcação é do roteiro, que se vocês quiserem eu posso mostrar a vocês, explicar como eu fiz certinho. A segunda marcação é das compras, porque eu fiz essa lista, refiz. Aí eu refiz de novo. Aí o dólar aumentou, aí eu refiz de novo. E, gente, eu fiz umas 10 vezes essa lista de compras e ainda não saiu como planejado, né? E tem a de custos gerais, que é o que eu vou explanar aqui pra vocês. Vamos lá, eu dividi esses custos em 4 partes. A parte 1 inclui passagem, hospedagem e seguro viagem. Um detalhe, essa foi a nossa primeira viagem internacional, então nós fizemos o quê? Fomos em uma agência, contratamos pela CVC esse pacote de passagem, hospedagem e seguro, porque eu não queria que nada desse errado, eu não queria nenhuma margenzinha sequer de erro. Como nós não tínhamos experiência nisso, por mais que seja simples você comprar hoje pela internet, comprar a passagem, reservar a hospedagem, mas eu não queria, gente, assim, em relação a... parece mentira, mas eu nunca comprei nada pela internet, eu sou muito, assim, avessa à tecnologia. Por incrível que pareça. Então eu disse, John, não vou comprar nada pela internet. Eu assisti alguns vídeos de pessoas reclamando que compraram um parque e deu errado. Enfim, mas vamos lá. Aí nós fomos na CVC, pedimos a simulação do pacote e pronto. Nós fomos no finalzinho de maio, pegando um pouquinho de junho. Passamos 9 dias e fomos para 4 parques. Mas vamos falar sobre a parte 1, porque senão eu perco o foco. Passagem. Como era alta temporada, a passagem não tinha como sair barata. Então, eu vou dizer a vocês, não se apeguem aos valores que eu vou falar aqui de passagem e hospedagem, porque isso vai variar muito da época que você vai viajar, se você vai em alta temporada, se você vai em baixa, ó. Só para exemplificar. Vou falar logo o preço para vocês. E eu vou falar tudo individual. Fechamos um pacote só, mas assim, eu pagava a minha parte e John pagava a parte dele. Então, eu vou falar o que você gasta por pessoa. A passagem custou R$ 2.699,75, mas em cima disso ainda tem o valor das taxas, R$ 355,39, totalizando R$ 3.055,14. Não foi uma passagem barata. Se você pesquisar hoje, eu fiz uma simulação, mas também foi pela CVC, só que eu vi por outros sites também, só para comparar. E hoje tá entre 2.300 e 2.500, então, ó, eu fui um dia desse, gente, e já tá R$ 1.000 mais barato. Então, não se apeguem a isso, tá bom? Nós vamos pela Azul, ida e volta, esse valor ida e volta, tá? Foi um voo sem escala e saindo de Recife. Eu sou de João Pessoa, mas como daqui não tem voo direto internacional, aí nós tivemos que nos deslocar pra Recife. Não tenho nada pra falar sobre Azul. Gente, eu também não tenho parâmetro nenhum, porque foi a primeira vez que eu voei de avião, né? Foi minha primeira viagem internacional. Então eu não tenho nenhum parâmetro, mas assim, não foi desconfortável.
Foi uma viagem super tranquila, por mais que seja uma viagem longa de 8 horas. Eu tava com muito medo, porque o pessoal falou, poxa, viajar 8 horas direto, ainda é a sua primeira viagem. Eu tava um pouquinho assustada, mas foi super tranquilo. A alimentação, como o voo demora muito, na ida, saímos de manhã, teve o almoço e também teve um lanche da tarde, antes do pouso. E na volta, como foi de noite, gente, ó, de noite, dormi tanto que eu nem vi quando chegou. Então, teve janta e teve café da manhã. Não é aquela coisa, ó, espetacular, mas, gente, foi maravilhoso. Comida, gente, comida é sempre bom. E sobre o hotel, nós ficamos hospedados no Rose Inn. Lá em Orlando tem 2 dessa linha, tem o Rose Inn at Point, acho que se pronuncia assim, e tem o da International Drive, que foi o que nós ficamos. Como lá na International Drive tem muita coisa pra você fazer, lugares pra conhecer, nós ficamos assim no fundinho do maior McDonald's do mundo, então morremos de comer fast food, né? Lá fica muito próximo dos parques da Universal. Gente, eu vou falar Universal mesmo, tá? É em português. Ficava bem próximo dos parques da Universal, 7 minutos. E só ficava um pouquinho longe dos parques da Disney, que dava entre 20 e 30 minutos. Mas assim, super indico. De início eu fiquei assustada, porque eu também fiz várias pesquisas na internet. E algumas pessoas falavam bem, outras pessoas falavam mal. Então eu fui naquela, né, sem muita expectativa, mas supriu as nossas expectativas. Você só vai pra dormir, gente, porque você passa o dia conhecendo os lugares, em parques, fazendo compras. Então você só chega lá pra dormir. O conforto é bom. Tem TV no quarto, tem frigobar, é muito tranquilo, eu não tenho nada pra falar de mal. E no pacote do hotel, nós já contratamos com café da manhã. Era uma coisa que eu não queria, porque muitas pessoas disseram, não, você vai no Walmart e compra pão, compra queijo, faz um misto e vai. Só que, de onde esse pão, você vai chegar cansada. Você ainda vai acordar cansada e você não vai querer preparar nada. E ele estava certo. Incluir o café da manhã foi a melhor coisa que nós fizemos na viagem. Super valeu a pena. Eu não sei dizer a vocês o quanto isso aumentou no valor da hospedagem. Lá na hora, nós tivemos esse parâmetro, mas depois que a gente fechou o contrato, assim como faz um pouquinho de tempo, eu não tenho esse valor para dizer a vocês, mas as 9 diárias custou R$ 1.409,43, mais a taxa de R$ 66,36, totalizando R$ 1.475,79. Esse valor eu não sei. É claro que por ser alta temporada também deve ter variação, mas eu também não pesquisei para ver quanto estaria hoje em dia. Ah, gente, o café da manhã lá é maravilhoso. O café dos americanos é um pouco estranho, né? Aquelas coisas gordurosas, bacon, muito ovo, muita gelatina, mas tem uma variedade super grande. Eu não filmei, eu só postava algumas coisas dos meus pratos, dos pratos de John, mas eu não filmei pra vocês o hotel, também não fiz vlog, a única coisa que eu fiz foram vários stories dos parques, dos dias de compras, e eu deixei tudo salvo lá no meu Instagram, se vocês quiserem ver, eu vou colocar aqui. Mas assim, eu não tenho nada de ruim pra falar do hotel, então é uma coisa que eu indicaria sim pra vocês. E o seguro viagem, né, que eu acho que é a parte mais baratinha, é uma coisa que você não pode descartar, porque você tem que viajar com o seguro, é obrigatório, e custou R$ 139,67. Então, essa parte 1 de passagem e hospedagem e seguro, né, para você se deslocar, chegar lá e ter onde ficar, já totaliza R$ 4.670,60. Mais uma vez, gente, não se apeguem a esse valor, porque, como eu já disse a vocês, só da passagem, do período que eu fui para agora, já teve uma variação de R$ 1.000. Então, você também pode comprar por milhas, pode encontrar promoção, e é isso. A parte 2, vejam só, eu e John, nós fizemos um caminho reverso, sabe? Um caminho torto, que no final deu certo, graças a Deus. Mas a parte 2... é a do passaporte e visto. Para você que vai do zero, que ainda não tem passaporte, que não tem visto, você também vai ter essa despesa. E o que eu indico? Faça isso na parte 1. Tire o seu passaporte, tire o visto primeiro. Porque eu e John fizemos a loucura de fechar o pacote e não sabíamos se ia dar certo o visto, né? Se ia ser aprovado. Mas graças a Deus deu certo e agora eu vou falar os valores para vocês. Para tirar o passaporte, você gasta R$ 257. Mas assim, gente, o passaporte dura 10 anos, então é um valor que você pensa assim, ah, vai ser diluído em 10 anos, então vai dar tudo certo. Mas dá uma dor no coração, eu sei. O visto, é em dólar, quando você imprime lá
o valor para ser pago sai em dólar, mas em reais, no tempo que nós tiramos, nós decidimos a viagem do finalzinho de outubro para o início de novembro. Então já começamos a adiantar essa parte do passaporte. O visto em reais custou 528, eu nem sei se eu já tinha falado. A pessoa às vezes perde o foco. 528 reais. E o que nós fizemos? Nós contratamos um despachante. Para tirar o visto, você tem que preencher a DS 160. Salvo engano é isso, gente. Eu não tenho certeza se o nome é esse. Mas o que acontece? Quando eu fui tentar preencher com o John, tinham coisas muito específicas. Gente, é o consulado americano. Você não pode mentir. Você não pode deslizar em nada. Então eu fiquei muito preocupada em coisas que eram peculiares. Eu não sabia se aquela era a resposta certa e eu fiquei com medo. Então nós contratamos um despachante e que por pessoa ele cobra 150 reais. Pô, é uma coisa que você indica? Bom, eu sou uma pessoa muito louca, entendeu? Eu não queria que nada desse errado. Então, se eu fosse tirar o visto, tivesse feito tudo por conta própria e tivesse dado errado, eu ia me culpar muito. Então, querendo ou não, quando você contrata esses pacotes, contrata as pessoas e dá errado, você tem que culpar, entendeu? Assim, pode dar errado, independente. Despachante não é certeza que o seu visto vai dar certo. Então, é uma coisa que você pode pagar sim, mas que pode perder, entendeu? Se você é assim como eu, uma pessoa perturbada, não quer que nada dê errado. Gente, é sério, eu tinha medo de responder tudo no DS 160. Então, eu contratei logo o despachante. Querendo ou não, é uma coisinha que dá dor de cabeça. Não é aquela coisa, ó, meu Deus, pagar 150 reais pra preencher isso. Não é. Mas, assim, vale a pena, gente. Se você for como eu, vou repetir. Se você for como eu, vale a pena. É o dinheiro que você paga e respira, porque ele preenche tudo, você só tem que enviar as documentações, ele envia para você o boleto, você só faz pagar, manda o arquivo onde tem a data, o horário que você deve comparecer lá no consulado e tudo certinho. Você só precisa ir, ele dá algumas dicas do que fazer, do que falar, mas assim, também são aquelas dicas clichês que você encontra em qualquer vídeo aqui no YouTube. Não mentir, né, gente, que é muito importante, não mentir lá no consulado. E é basicamente isso, levar toda a documentação. Eu levei uma pasta assim, ó, eu e John. Mas não pediram nada pra gente, assim, foi bem tranquilo, graças a Deus. Eu fiquei muito assustada, não vou mentir pra vocês. Eu acho que a parte do visto, eu fiquei mais assustada ainda, porque nós já tínhamos fechado o pacote, gente. Imagina se dá errado. É um risco muito grande, então façam essa parte primeiro. Então, essa parte do visto, nas minhas despesas, eu já somei com gasolina, porque eu sou de João Pessoa, né, como eu já disse, então eu tive que me deslocar para Recife, já que o consulado é lá. Então, eu somei os gastos que eu tive com transporte, estacionamento, alimentação. Então, com transporte foi R$ 145 de gasolina, para você ter uma base, caso você fosse deslocar. R$ 20 de estacionamento, porque eles... Gente, por favor, outra coisa, imprimam tudo que tem que levar. Eu via pessoas lá que chegavam, aí viam você com as coisas na mão. Gente, o que é isso? Eu disse, não, você tem que trazer isso impresso. E as pessoas não levavam, então o pessoal cobrava lá R$ 10 para imprimir uma página. Tipo, se aproveitam da situação. Então, por favor, façam um checklist de tudo para nada dar errado e vocês não terem esses custos tão grandes. Porque o estacionamento, ó, ficava em frente assim, R$ 20. É muito difícil você encontrar uma vaga na rua, então, mais R$ 20 de estacionamento e R$ 40 de alimentação. Então, essa parte 2 do passaporte, visto, deslocamento e alimentação custou R$ 1.140, né, gente? Então, se você já tem aí o seu passaporte e se tem o seu visto ainda válido, que o visto de turismo dura 6 meses, então é a parte que você não vai precisar se preocupar. Parte 3. Se você for pra Orlando, focado nos parques, né, que eu acho que todo mundo que vai, já vai com isso no pensamento, você vai ter mais uma despesinha. Nós decidimos ir pra 4 parques, porque nós passaríamos só 9 dias, então, no dia que você chega, geralmente você descansa, aí você tem que revezar dia de parque, dia de compras. São dicas que você não precisa seguir obrigatoriamente. Sempre dizem, não façam 2 parques seguidos. Gente, não façam 2 parques seguidos, mas eu fiz. Nós tínhamos pouco tempo, então nós tínhamos que fazer 2 parques seguidos. A pessoa fica destruída, pedindo a morte, fica. O calor de lá é inexplicável.
Mas assim, isso vai de acordo com a sua viagem. Se vai ser uma viagem de 1 semana, de 2, de 9 dias, de 5, isso vai variar muito. Mas vamos para a parte dos valores. Nós fomos para 2 parques da Disney e 2 parques da Universal. Então, os 4 parques totalizaram R$ 1.667,60. Eu não sei falar pra vocês quanto foi especificamente cada parque, porque assim, nós já compramos o pacote, né? Esse também é um pacote individual. Já fechamos o pacote inteiro, então não sei quanto sai cada parque separado. Uma coisa que eu comprei pela internet, pelo tio Orlando, eu já vi algumas blogueiras falando. E quando foi decidido que nós íamos viajar, eu saí tacando louco, entendeu? Eu saí seguindo tudo pra acompanhar. É um site confiável, gente, eu super indico aqui pra vocês. Não recebi nada, infelizmente, pra falar sobre eles. Mas é uma coisa que eu digo, gente, pode comprar, que é de confiança sim. Eu acompanhei eles pelo Instagram por um bom período antes de comprar e deu tudo certo, não tive nenhum problema, foi super rápido, foi super tranquilo, tratamos tudo por e-mail e chegou tudo certinho. Lá, eu não vou mentir que ao entrar, quando eu levava, né, quando você leva lá os ingressos pra trocar, entrar nos parques, dá aquele medinho de sair algo errado, principalmente porque eu nunca confiei em comprar nada pela internet. E confiei exatamente os parques, né, uma coisa tão importante da viagem, mas deu tudo certo. E eu super indico pra vocês. Geralmente eles têm promoções também, dependendo do período que você vai. Quando nós fomos, ia ter o reajuste dos ingressos. Os parques da Disney já tinham tido esse reajuste. E os da Universal ainda não, então eles estavam prorrogando, tipo, comprem logo antes do reajuste. E tinha mais 10% de desconto, assim, se você seguir as blogueiras que indicam eles, elas também têm código de desconto. Mas só a parte deles, eles já dão desconto, tipo, hoje o sol tá lindo, vamos ter desconto. É quase isso, tá, gente? Eu não sei se vocês estão somando aí cada grupinho, porque no final eu não somei tudo, tá? E a última parte, que eu acho que é a parte que vocês mais perguntam, que as pessoas mais se preocupam, e uma das que eu mais me preocupei também, né? Porque depois que tá tudo fechado, você tem que fazer o quê? Começar a juntar dinheiro loucamente pra levar pra gastar lá. Então, o que eu fiz? Eu fui me baseando pela minha lista de compras. Eu fiz uma lista de tudo que eu queria, botei do lado mais ou menos assim o valor que aquilo custava lá, pra somar, ver quanto eu teria que levar pra comprar tudo que eu queria. Mas assim, eu consegui levar $1.900. Dos vídeos que eu assisti, o pessoal levava $2.000, $2.100. E assim, eu via que eles se alimentavam bem, eu assisti os vídeos de comprinhas e eram bem legais, tava assim no nível de tudo que eu queria também. Levando em consideração o período que aquelas pessoas tinham ido, o dólar tava baixo, né, gente? No período que eu fui, o dólar não tava baixo. Fazendo uma média, porque eu comprei o dólar por vários valores, então fazendo uma média saiu por R$3,79. Deixa só ter certeza se foi isso mesmo. R$3,7968, arredondando R$3,80, né? Então já saiu bem carinho o dólar. E eu ainda assim consegui levar mais do que eu esperava. Eu levei $1.900 pra tudo. Pra compras, isso foi pra alimentação, isso foi para aluguel de carro, porque nós tínhamos que pagar quando chegasse lá. O aluguel de carro custou $360, mas assim, como foi dividido, foi $180 meus e $180 de John. Então foi pra isso também. Em relação à comida, eu não consigo dizer assim de certeza pra vocês, gente, eu gastei esse preço fixo de comida, porque eu não saí somando, mas assim, eu botei em média $30 o dia. Tem dia que você gasta menos, então esse dinheirinho que sobrou já serve pra outro dia que você vai gastar mais, que no parque, gente, nos parques. É tudo muito caro. A única coisa que eu comprei no parque, além de coisinhas assim, pra comer, foi o picolé, aquele que tem um rostinho do Mickey, porque eu queria tanto e tava um calor de outro mundo. Mas assim, as coisas são caras, então o que eu indico, vão no Walmart, compra besteirinha e leva. Você pode entrar com comida, então nós levávamos assim 4, 5 garrafas de água, compramos assim um pack com várias águas no Walmart. Então, botava na bolsa, botava lanche e dava pra sobreviver até você sair e jantar. Então, uma coisa que eu indico a vocês, você vai economizar muito fazendo isso, vai sobrar dinheiro e no final vai sobrar dinheiro até pra você comprar uma coisa que você nem esperava. Porque da minha lista de compras, eu comprei o que eu queria e ainda sobrou pra coisas que eu nem planejava comprar. Então, se você se organizar direitinho, gente, dá tudo certo. O que eu indico? Programa tua viagem, ó, com
muita antecedência, porque aí você já vai pagando as parcelas. Você não precisa ter esse dinheiro assim em mãos. Você divide o valor do voo, você divide o valor dos ingressos do parque e você vai pagando. E quando chega a sua viagem, você já vai estar tranquilo, vai viajar sem dívidas, vai voltar sem dívida. Então, o que eu digo a vocês, tudo é organização. Tudo é organização. Não se subestime, não diga assim, eu nunca vou viajar para Disney, eu não vou poder viajar para Disney, porque eu tinha isso implantado na minha cabeça, lá no meu inconsciente, você não vai conseguir, mas você consegue, se você se programar direitinho. Tem um período que você vai ter que abrir mão de muita coisa, assim, eu acho que no mês nós saímos no máximo 2 vezes, mas a gente sempre se segurava a sair uma vez pra desopilar, fazer algo legal, mas nós assistíamos filme em casa, nós evitávamos gastar qualquer dinheiro que fosse. Você pensa assim, mas eu vou sair agora, vai ser só R$30, vai ser só R$20. Mas cada vez que você diz isso, que você vai somando, vai fazer diferença no seu montante total, no seu orçamento total, do dinheiro que você tem que juntar pra levar, entendeu? Porque de pouquinho em pouquinho, você leva muito. Guarda o dinheiro numa poupança pra não ter risco de você gastar. Já vai trocando o dólar aos poucos. Uma coisa que, assim, eu fui trocando aos poucos, só que eu me segurei muito. Eu podia ter pegado o dólar a um preço menor, só que eu pensava assim, eu vou deixar pra trocar um montante só que vai sair mais barato. Mas não, gente, o dólar tá... Se tiver 3,60, vai ser 3,60 você trocando R$100 ou você trocando R$1.000. Então, vai trocando aos poucos, vai guardando, não vai pensando assim, eu vou esperar baixar, ou, porque eu sou uma pessoa muito indecisa, então eu dizia, não, eu vou comprar agora R$3,60, e se amanhã tiver R$3,50? Então, não deixa pra fazer isso, já aproveita e vai comprando aos poucos, porque quando você fizer uma média total dos valores, você pegou a R$3,50, R$3,80, R$3,60, no final vai ficar uma média boa. Se o dólar for subindo, você não vai fechar em R$3,90, digamos. Como você chegou a comprar R$3,50, quando fizer uma média vai dar um valor legal, que não vai impactar tanto. E você pensa assim, são só alguns centavos, não vai fazer diferença, gente. Mas quando você pega um montante todo, faz diferença. Eu vou dizer a vocês, $20 faz muita diferença. No penúltimo dia, eu já tinha torrado todo o meu dinheiro. Então, no último dia, eu precisei do dinheiro de John. Então, $20 fazia diferença pra mim. E também pode fazer a diferença pra você. Então, eu acho que é basicamente isso, gente. Organização. Se organizem que vocês podem tudo. Vocês podem conhecer o mundo todo. Se souber guardar dinheiro, se souber com o que você está gastando o seu dinheiro, se você souber abrir mão de várias coisas também, que isso é muito importante, você vai passar um período olhando várias roupas maravilhosas e querendo comprar. Mas, minhas amigas ajudavam muito, diziam, Pan, pensa que você vai... Tudo que você não está comprando aqui, você vai comprar lá. Isso é verdade. Pensa, eu não estou comprando isso agora para algo maior, para minha viagem, porque eu vou gastar muito lá. Então, quando você chegar lá, viva, aproveite, conheça os lugares. Mas, assim, outra dica é converte tudo. As pessoas dizem, quem converte não se diverte. Mas, gente, quem não converte, volta endividado. Sério, volta muito endividado. Eu comprei o dólar R$3,80, mas o que eu fazia? Eu vi uma coisa, $5 já multiplicava por 4. Já pra dar aquela dor no coração e bater a realidade. Pã... Está caro, tu não pode gastar com isso. Então é isso, gente. Eu acho que eu não esqueci de responder nenhuma pergunta. E se eu esqueci, pode comentar aqui embaixo que eu vou responder com o maior prazer, tá? Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. E é isso. Deixem o gostei, tá? Lembrando que se não for inscrito no canal, aproveita já pra se inscrever, que eu tô preparando várias coisas legais. Eu tava um pouquinho sumida do canal, porque eu tava sem celular e tudo que vocês que me conhecem já sabem. Mas agora eu voltei mesmo pra valer, né? Acho que vocês já estão percebendo isso. Então é isso. Até o próximo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.